Fala galera, tudo bom? Vamos começar mais uma pré-aula, essa pré-aula da semana 4. Estamos terminando o estudo dos gases, passamos aí 4 semanas trabalhando detalhadamente tudo o que você precisa saber sobre gases com viés químico para você se garantir tanto no Enem quanto no SSA2. Lembre-se que gases é um assunto de extrema recorrência dentro do SSA2. Das 10 questões, nós sempre temos aí alguns anos chegando a ter até 2 questões de gases. No Enem, nós nunca tivemos uma questão de cálculo, como nós trabalhamos várias vezes aqui na academia com os gases. Nós temos sempre aquele viés teórico que foi comentado muito em sala de aula. Hoje o que nós vamos trabalhar? Hoje nós vamos trabalhar 2 conceitos importantes, que é o conceito de difusão e efusão gasosa. Vamos trabalhar com a última fórmula dentro do estudo dos gases. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de Gram e vamos fazer 5 questões importantíssimas sobre essa parte do conteúdo. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo que a brincadeira vai começar agora. Galerinha, vê só. Vamos trabalhar com esses 2 conceitos importantes e que muitas vezes vocês cometem alguns equívocos. Então presta atenção para que você não confunda mais esses 2 conceitos, beleza? Vê só, o que é a difusão? Lê comigo. É o movimento espontâneo de dispersão das partículas de um gás em um outro meio, por exemplo no ar, de modo a formar uma mistura homogênea. Presta muita atenção, que aqui tem um detalhe, eu vou até grifar para que você possa entender bem direitinho, tá? Que aqui tem um detalhezinho importante. Vou até mudar aqui, eu vou botar aqui marca texto, tá? Um movimento espontâneo, tá? Eu preciso que você entenda essa ideia de espontaneidade, beleza? Aí você diz assim, Flávio, dá um exemplo de difusão. Vou dar um exemplo agora. Vê só, eu trouxe aqui um balãozinho de aniversário. Vê só, vou encher. Pronto, tá bom. Galera, vê só. Quando você era pequenininho, o que você fazia? Quando você era pequeno, você, numa festa de um amigo seu, de um parente seu, quando chegava no fim da festa, você queria levar os balões para casa. E você, seu pai, sua mãe, deixava você levar os balões e você chegava cheio de bola de aniversário em casa. Só que você chegava extremamente cansado, que você tinha brincado a festa toda. Então você deixava os balões no canto do quarto e você ia dormir. Você estava cansado, você ia dormir. No outro dia de manhã, quando você acordava, engraçado, os balões eles estavam murchos. Você ficava extremamente chateado, você ficava arretado com aquilo, porque o balão estava murcho. Por que o balão murchou? Galera, vê só. A estrutura do balão de aniversário é um polímero. Aqui, pessoal, existem pequenos, mas microespaçozinhos. Esses microespaçozinhos permitem com que o gás ele passe por esses microespaçozinhos. Esse passar do gás é o que a gente chama de difusão. A difusão gasosa, como eu coloquei aqui, é um movimento espontâneo de dispersão, de espalhamento das partículas de um gás em um outro meio para formar uma mistura homogênea. Então, pessoal, não existe nada que impeça que o gás que esteja aqui, ele saia por esses microporos, porque isso é um processo espontâneo, beleza? Então, difusão nada mais é do que o espalhamento, tá, das moléculas de um gás em outro meio. Um outro exemplo também do teu cotidiano é quando você consegue sentir, por exemplo, todo mundo aqui já passou, por exemplo, numa frutaria e quando você entrou na frutaria você sentiu aquele odor das frutas e das verduras. Isso é difusão. Todo mundo aqui, né, já passou, já entrou, já estava dentro de um elevador, entrou uma pessoa com um perfume extremamente forte, extremamente marcante e você sentiu difusão também. Beleza?
Tranquilo? Agora, o outro conceito que vocês confundem muito é o conceito de efusão gasosa. Veja, difusão é uma coisa, efusão é outra completamente diferente. O que é a efusão gasosa? Não esquece isso. É a passagem de um gás através de um pequeno orifício, de um recipiente para o meio. Detalhe, meio de pressão mais baixa. Então não se esquece, é a passagem, olha só, de um gás através de um, olha só, pequeno orifício. Pessoal, é a passagem de um gás através de um pequeno orifício. Galerinha, presta atenção. O gás vai passar sempre do meio, tá? De maior pressão para o meio de menor pressão. Para que você visualize isso bem direitinho, eu vou colocar aqui no quadro, tá? Presta atenção no que eu vou colocar aqui no quadro, tá, cara? Presta atenção. Olha só. Eu vou fazer aqui um recipiente, olha, e eu vou separar esses dois recipientes. Vou colocar aqui, ó, um orifíciozinho. Vou colocar aqui moléculas, olha só. Vou botar aqui, ó, gás A, dá pra ver direitinho? E aqui eu vou colocar um recipiente B, beleza? Turma, essas moléculas, elas vão passar por aqui, ó. Espontaneamente, essas moléculas, elas vão ocupar esse espaço aqui. Detalhe, como aqui você tem um número de moléculas maior, você tem uma pressão A, aqui você tem uma pressão B. Não se esquece disso, tá? A pressão de A é maior do que a pressão de B. Beleza? Repare que nós estamos falando, pessoal, sempre de quê? Nós estamos falando, pessoal, sempre... Deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui para ver se ficou legal, tá? Porque se não ficou legal, a gente já para aqui, tá? Deixa eu ver se ficou legal. Deixa eu ver se ficou legal aqui. Pera aí. Deixa eu ver se ficou legal. Deixa eu ver se ficou legal. Deixa eu ver se ficou legal. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, dá pra ver direitinho, que massa, ficou show de bola. Vamos embora, ficou show de bola. Vamos voltar aqui que ficou show de bola o que a gente fez. Vê só, presta atenção, tá? Veja que a gente está comentando o quê? A gente está comentando sobre a velocidade de difusão e efusão. Presta atenção, independente se você estiver trabalhando com difusão e efusão, essa velocidade ela pode ser prevista. Você pode fazer uma previsão a respeito do gás que vai se difundir, tá? Que vai se movimentar mais rapidamente. Essa previsão ela pode ser feita através de uma lei, que é chamada de lei de Gram. Algumas pessoas chamam Graham, tá? Mas o nome correto é Gram, a lei de Gram. A lei de Gram diz o seguinte, presta atenção. A velocidade de um gás 1 sobre a velocidade de um gás 2 é igual à raiz quadrada da massa molar do gás 2 dividido pela massa molar do gás 1 para uma mesma temperatura. Presta atenção, que eu já falei isso diversas vezes em sala, tá? Mas milhares de vezes. Que é o quê? Para você se desapegar a ideia de ficar querendo decorar a fórmula. Nós vamos fazer tantas questões que a gente vai acabar decorando as fórmulas naturalmente. Entenda a fórmula, porque essa fórmula ela tem aqui uma análise que é uma análise que você tem que fazer. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu apertei aqui errado, tá? Que é uma análisezinha que você tem que fazer, galera. Opa, oxa, o que foi que aconteceu? Pronto, deixa eu apertar aqui. Deixa eu voltar aqui, opa, pronto, agora, né? Agora, pronto, agora vai ficar melhor. Galera, que é o quê? Preste atenção. Um gás de uma elevada massa molar, ele tem uma velocidade baixa. Turma, a lei de Gram é importante para a gente, porque a lei de Gram, ela deixa muito claro que um gás de elevada massa tem uma velocidade baixa. Gente, não se esqueça isso. Gases pesados se movimentam de forma lenta. Gases mais leves se movimentam de forma muito mais rápida. Beleza? Então não se esquece disso, que isso é importantíssimo a respeito da lei de Gram. Eu vou falar uma coisa para você. Muito mais importante do que você ficar tentando decorar a fórmula é você entender essa relação de massa e velocidade. Beleza? Se liga. Por quê? Porque eu estou trabalhando, olha só, eu vou até aqui a cor da tinta, vou até mudar a cor da tinta para ficar melhor para a gente agora. Eu estou trabalhando, pessoal, se ligue, viu? Para uma mesma, olha só, para uma mesma, olha só,
temperatura. Ou seja, eu tenho que estar extremamente atento, tá, ao que está sendo falado no texto, porque a lei de Gram ela só pode ser utilizada para gases diferentes que estejam a uma mesma temperatura. Por quê? Você sabe, pessoal, que a temperatura vai influenciar na velocidade cinética das moléculas, na energia cinética das moléculas. Então você não pode trabalhar com temperaturas diferentes, com gases diferentes. Beleza? Aí você pode falar assim, mas Flávio, eu já vi uma questão que a temperatura estava diferente. Realmente. Só que aqui tem um detalhe. Deixa eu passar o slide para você entender. Quando você tiver com gases diferentes, quando você tiver com temperaturas diferentes, olha o detalhe, temperaturas diferentes, olha, temperaturas diferentes, você vai trabalhar com gases, olha só, iguais. Para temperaturas diferentes, gases iguais. Aí você pode perceber uma relação importante, que quando você aumenta a temperatura, a velocidade do gás, olha só, aumenta. É aquilo que eu acabei de dizer. A energia cinética de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Vou colocar aqui, ó. A energia cinética de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Vou mudar a cor para ficar bem massa isso aqui para você. Estou pensando em você, tá? Ó. Se você aumenta a temperatura, olha que massa, você aumenta a energia cinética. Se você aumenta a energia cinética, consequentemente, galera, você vai aumentar a velocidade. Então, para temperaturas diferentes, você vai trabalhar com o mesmo gás. E a velocidade é diretamente proporcional à temperatura. Ok? Beleza? Entendeu direitinho? Tu entendeu direitinho? Que massa, porque a teoria é essa. Essa é a teoria que todo bom aluno precisa saber, beleza? Vamos para os exercícios? Vamos trabalhar com os exercícios agora? Pronto. Pega a tua apostila, que página? Estou com a página aqui, página 122. Pega a tua apostila, página 122, exercícios da pré-aula. Vamos embora. Agora, primeira questão. Pegou a apostila? Só presta se você pegar a apostila, cara. Pega a apostila do lado. Vamos fazer os exercícios juntos. Vamos lá. Primeira questão diz assim, presta atenção. Alguns balões foram preenchidos com diferentes gases. Os gases utilizados foram o hélio, o gás carbônico, o metano e o hidrogênio. A massa molar aparente do ar é 28,98 gramas por mol. E segundo a lei de Gram, a velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Assinale a alternativa correta do gás presente no balão que não irá flutuar em ar e do gás presente no balão que murchará primeiro, respectivamente. Turma, presta atenção. Vamos lá. Quais foram os gases utilizados? Eu vou pegar aqui, tá? Quais foram os gases utilizados? Aí eu vou grifar aqui, beleza? Eu vou grifar aqui. Os gases utilizados foram o hélio, olha só, o gás carbônico, o metano e o hidrogênio. Tranquilo? Aí eu vou, presta atenção, não dispersa. Eu vou pegar aqui, ó. Opa! Vou pegar aqui, ó. Hélio é 4 gramas por mol. Desculpa a letra, tá? O gás carbônico, o CO2 é 44 gramas por mol. O metano CH4, 16 gramas por mol. E o hidrogênio H2, vou colocar aqui no cantinho, hidrogênio 2 gramas por mol. Beleza? Turma, qual é o gás mais pesado? Me diga, vá, fale para mim, fale. O gás mais pesado quem é? Quem é? Vou mudar a cor, viu, agora, viu? O gás mais pesado é o CO2. Então, se o gás mais pesado é o CO2 é o gás que tem a menor velocidade. Beleza? A gente também, só que Flávio ele não está querendo falar, ele não está falando sobre velocidade, ele está falando de flutuar.
Sim, a flutuação tem uma relação também com essa o quê? Com a massa. Presta bem atenção. Qual é o gás mais pesado? É o CO2. Então o CO2 é o gás mais devagar, vamos pensar assim, e é o gás, pessoal, que vai o quê? Que vai flutuar menos em ar. Olha a massa do ar, 28,96. Então o CO2 ele não vai conseguir flutuar no ar, justamente porque ele tem uma massa o quê? Maior. Então o gás que não vai flutuar, que é o que ele está querendo, não irá flutuar em ar, é o CO2. E o gás que vai murchar primeiro? Galera, o gás que vai murchar primeiro vai ser aquele gás que tem a maior velocidade. Dos quatro, o gás que tem a maior velocidade é o gás hidrogênio, porque ele é o mais leve. Então o gás hidrogênio é o que tem a maior velocidade. Então vamos lá. O gás que não vai flutuar, no ar é o gás mais pesado em comparação com o ar. Então é o CO2. O gás que vai flutuar, que vai murchar primeiro, vai ser aquele gás que vai ter as suas moléculas com maior velocidade. Vai ser o gás que tem o quê? A menor massa. Então, novamente, o gás que não vai flutuar, CO2. O gás que vai murchar primeiro vai ser exatamente o gás hidrogênio. Resposta, rapidinho aqui, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Flávio, a gente não trabalhou com aquela fórmula, não. Não quero trabalhar com ela agora. Não quero, juro a você, não quero trabalhar. Estou querendo trabalhar o quê? A ideia, o conceito da lei de Gram. Tranquilo? Beleza? Podemos ir para a próxima? Dá um print aí bem legal. Dá o print, olha. Isso, dá o print e vamos embora. Fazer a nossa segunda questão. Vamos lá. Segunda questão diz assim, ó. Vê. Em um episódio de uma série dos anos 80 chamada MacGyver, Profissão Perigo, detalhe, eu era fã desse cara, velho. Esse cara era demais. O protagonista foi trancado em um quarto e conseguiu escapar de seus perseguidores ao fazer uma fumaça branca. Essa fumaça branca, cloreto de amônio, misturando vapores de ácido clorídrico e amônia presentes em produtos de limpeza. Em a relação correta entre as velocidades médias e as massas das moléculas dos vapores envolvidos neste experimento é, presta atenção, turma, o HCl é uma molécula, deixa eu mudar de cor, né? Fica melhor, deixa eu botar vermelho, né? Porque, cadê? Deixa eu botar vermelho, pronto, deixa eu botar vermelho, né? Fica melhor, né? Fica mais, dá mais atenção. O HCl, pessoal, é uma molécula que tem uma massa de 36,5 gramas por mol, beleza? O NH3, olha só, o NH3 é uma molécula, NH3. O NH3 é uma molécula que tem uma massa de 17 gramas por mol, beleza? Turma, presta atenção, agora presta atenção. Qual é o gás mais leve desses dois? Qual é o gás mais leve? Me diga. O gás mais leve é a amônia. Então, se a amônia é o gás mais leve, a amônia ela tem uma maior velocidade. Então a gente já pode dizer que a velocidade da amônia, olha só, a velocidade da amônia é maior que a velocidade do HCl. Eu já posso dizer isso. Beleza? Agora, repara, a massa do HCl é maior. Então, a massa molar do HCl, olha, é maior que a massa molar da amônia. Aí você diz assim, Flávio, de onde é que tu tirou essas massas molares? Turma, essas massas molares, elas vêm na questão. Quando a massa molar ela não vier na questão, é porque com certeza essa questão ela foi tirada de um vestibular e esse vestibular informava a tabela periódica. Então essas massas, elas podem ser todas encontradas na tabela periódica. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você encontrar uma questão sem as massas molares, não se aperreie não, tá? E faça um exercício que é importantíssimo nesse momento, que é o exercício de reconhecimento da tabela periódica. Você vai lá na tabela periódica, procura o hidrogênio, procura o cloro, procura o nitrogênio. Você, sem querer, vai estar posicionando esses elementos na tabela e isso é um exercício de posicionamento. Beleza? Turma, a velocidade da amônia é maior do que a velocidade do HCl, beleza? E a massa do HCl é maior do que a massa da
amônia. Pessoal, qual é o gabarito dessa questão? O gabarito dessa questão é letra C, não é, galera? Velocidade da amônia maior do que a velocidade do HCl e a massa molar da amônia menor do que a massa molar do HCl. Tranquilo? Beleza? Dá um print na tela aí para a gente ir para a nossa terceira questão. Dá o print na tela. Isso. Vou contar até 5 para tu printar, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Printou? Vou passar de slide. Terceira questão. Vamos embora. Olha só. Baseado nos conceitos sobre os gases, assinale as afirmações a seguir. Primeira afirmação. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Galera, presta atenção. Eu vou dar uma fórmula para você aqui, a gente vai discutir em sala essa fórmula, beleza? Mas é importante que você lembre que a densidade de um gás pode ser calculado pegando a pressão vezes a massa molar, dividindo pela constante universal dos gases, vezes a temperatura. Eu gosto de dizer que densidade é PMRT. Turma, vou mudar aqui de cor, vou botar uma cor amarela, pronto, para ficar legal. Turma, veja que o gás ele está sendo o quê? Aquecido. Então você está aumentando a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você o quê? Diminui a densidade. Então ele fala, a densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido. À medida que ele é aquecido. Verdadeiro. Aumentou a temperatura, diminuiu a densidade. Item 1, deixa eu mudar de cor para não ficar amarelo. Opa! Item 1, verdade. Item 1, verdade. Beleza? Tranquilo? Vamos embora para o item 2. Olha só o que ele disse. A densidade de um gás não varia à medida que este é aquecido sob volume constante. Verdadeiríssimo, pessoal. Por quê? Porque a densidade de um gás, ela depende, dá para você perceber que ela depende diretamente da pressão e da temperatura. A densidade de um gás, ela não depende, olha só, a densidade de um gás, ela não depende, tá, do volume. Então tá certíssimo quando ele diz que a densidade de um gás não varia à medida que este é aquecido sob volume constante. Verdadeiro. Por quê? Porque quando você mantém, né, o volume constante, você não varia a densidade. Verdadeiro. Beleza? Tranquilo? E o último item ele fala assim, olha só. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado um aumento do seu volume e a energia cinética média de suas moléculas mantém-se constante. Opa! Falso! Turma, como é que você vai aquecer, né? Como é que você vai aquecer um gás e a energia cinética média das moléculas vai se manter constante? De jeito nenhum. Eu escrevi isso no outro slide. A energia cinética média das moléculas é diretamente proporcional à temperatura. Gente, se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética média das moléculas. Tranquilo? Beleza? Gabarito, apenas 1 e 2. Letra, olha só, D de dado. Vou até colocar aqui letra D de dado para você não esquecer. Tranquilo? Dá o print nessa tela aí para a gente ir para a nossa quarta questão. Estamos no ritmo legal, né? Estamos no ritmo legal, tá? E é muito importante que você faça os exercícios da pré-aula acompanhando na apostila. É importante, viu, pessoal? Muito importante isso. Tranquilo? Vamos embora? Vamos para a nossa quarta questão? Vou passar aqui, tá certo? Ó, quarta questão ele diz assim. Um balão de ar quente é constituído por um saco de tecido sintético chamado envelope, o qual é capaz de conter ar aquecido. Embaixo do envelope há um cesto de vime para o transporte de passageiros e uma fonte de calor, conforme ilustra a figura a seguir. Tranquilo? Ele fala assim, para que o balão suba, aquece-se o ar no interior do envelope e, com isso, inicia-se a flutuação do balão. Essa flutuação ocorre porque, com o aquecimento do ar no interior do envelope... Opa, peraí.
Turma, existe uma relação muito interessante de densidade e flutuação. Não se esquece, materiais menos densos, eles flutuam em materiais mais densos. Vou dar um exemplo não com gases, mas vou dar um exemplo de sólido e líquido. Quando você coloca, por exemplo, isopor sobre a água, o isopor ele flutua sobre a água. Por que o isopor ele flutua sobre a água? Porque o isopor ele é menos denso. Agora, se você pegar uma bolinha de gude e colocar na água, a bolinha de gude, ó, vai lá para baixo. A bolinha de gude ela vai lá para baixo, por quê? Porque a bolinha de gude ela é mais densa. Então, quem flutua é menos denso. Quem não flutua é mais denso. Então, se o balão está flutuando, significa dizer que o gás que está dentro do balão é menos denso que o ar atmosférico. Beleza? Tranquilo? A gente explica isso através da equação que eu coloquei lá na outra questão. Densidade, olha só, é o que? PMRT. Vou mudar novamente a cor para que você não se confunda. Eu aumento a temperatura, eu não estou aquecendo, eu diminuo a densidade. Então ele o quê? Então ele flutua, beleza? Aí ele fala assim, essa flutuação ocorre porque, com o aquecimento do ar no interior do envelope, a densidade do ar diminui. Perfeito. Tornando o peso do balão menor do que o empuxo. Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo, tá? Ele consegue vencer o empuxo e por isso ele consegue o quê? Flutuar. Questão massa, viu? Questão massa, interessante, por quê? Porque essa questão, pessoal, é uma questão bem cara de Enem mesmo, mas muito cara de Enem. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa última questão da nossa pré-aula. Vamos lá! Olha só. Questão 5, eu coloquei assim. 4 balões de aniversário nas condições ambientais foram preenchidos com os gases indicados no quadro a seguir, até ficarem com o mesmo volume. Balão 1, gás oxigênio. Balão 2, gás hélio. Balão 3, gás hidrogênio. Balão 4, CO2. Em seguida, esses balões eles foram amarrados em um barbante, em um cabo de vassoura, apoiado em 2 banquetas, ficando nas posições indicadas na figura. Aí, ó, a figura é essa aqui, ó. Beleza? A figura é essa aqui. Aí ele fala assim, ó. Os 2 balões que ficaram em posição mais elevada devem ser apenas... Ei, pessoal, os 2 balões que ficaram em posições mais elevadas, com certeza, são aqueles mais leves. Aí você diz assim, e Flávio, e quais são os balões mais leves? Vamos ver? Vamos ver? Gás hidrogênio, 32 gramas por mol, gás hidrogênio. Gás hélio, 4 gramas por mol. Gás hidrogênio, 2 gramas por mol. E CO2, 44 gramas por mol. Galera, quais são os gases? Vamos lá. Quais são os gases mais leves? Quais são os gases mais leves? Gás hélio e gás o quê? Hidrogênio. Então, quais foram os gases que ficaram nas posições mais elevadas? O gás hélio e o gás hidrogênio. Opa, deixa eu voltar aqui. Gás hélio, 2. Gás hidrogênio, 3. Então, 2 e 3. 2 e 3, resposta letra, cadê? Letra C. Resposta, letra C de Colômbia. Beleza? Tranquilo? Turma, pré-aula como deve ser uma pré-aula, né? Massa, tá? Aproveita essa pré-aula pra gente, na semana, né, dessa semana 4 de gases, você poder arrebentar em sala e só tirar suas últimas dúvidas. Beleza? Beijão no coração, um forte abraço, tchau!